começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Nosso companheiro José Lourenço veio hoje aqui ao Espiritismo BH falar para nós a respeito da obra literária do espírito André Luiz. Tudo bem, Lourenço? Tudo bem, Marcelo. É um prazer estar aqui com você e obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Lourenço, como surgiu o André Luiz na vida de Chico Xavier? Marcelo, o Chico conta que, numa determinada ocasião, por volta de 1941, Emmanuel chegou para ele e avisou que um grupo de entidades espirituais queriam encaminhar, através da mediunidade dele, uma série de obras que nos auxiliassem no despertamento, dando notícias do plano espiritual, como é a nossa chegada lá, o nosso desembarque lá, em função da maneira como nós vivemos aqui, essa coisa toda. E que o porta-voz dessa entidade aí, que iria intermediar esse trabalho, seria uma entidade que ele apresentou para o Chico na ocasião. E o Chico disse que a partir daí, em qualquer local que ele entrasse em concentração, ele via esse espírito que mais tarde veio ele veio a chamar de André Luiz. Esse contato inicial deles durou cerca de 2 anos, que foi mais ou menos o tempo que precisou para que houvesse uma boa afinização entre o médium e entre o espírito. Nosso Lar foi editado, a primeira edição parece que em 1944, de 1941 a 44 foi essa aproximação, esse contato. Numa determinada ocasião, conta-se, Chico perguntou para André Luiz qual era o nome dele, que ele precisava de um nome para que ele fosse apresentado ao público que viesse a ler. E André Luiz perguntou para o Chico o nome daquela pessoa que dormia num quarto ao lado, que era o irmão do Chico Xavier. E o Chico falou que era André Luiz. E o espírito da entidade falou, então esse é o meu nome. Adotou o nome do irmão do Chico. Adotou o nome do irmão, exatamente preservando aquilo que o Emmanuel fala no prefácio de Nosso Lar, a questão de manter o nome, não revelar o nome realmente de quem era André Luiz em vida, para que não houvesse uma especulação desnecessária em torno disso. Então essa é a história do contato inicial. E a partir daí veio essa série de obras maravilhosas que nós conhecemos. Lourenço, quantos livros e em que modalidades literárias formam a obra de André Luiz? A série conhecida como Nosso Lar, ou série André Luiz, são 16 volumes. Mas nós podemos citar pelo menos mais 7 fora da série. Então, pelo menos 23 livros ditados por André Luiz. Desses 23, desses 7 fora da série, alguns em parceria com Emmanuel. Então são no todo 23 livros, mas a série conhecida mesmo são 16 volumes. O nome dos 16 livros estão listados na contracapa de praticamente todos eles. As modalidades são várias, desde relatos, a forma de relato, como é o caso típico de Nosso Lar, alguns romanceados, na forma romanceada, embora entre o que se tem como relato entre romance é uma disposição meio que arbitrária, tem alguém que consideraria o que eu chamaria de forma romanceada como sendo relato, eu de menos. Tem livros vazados numa linguagem muito científica, bastante científica, pelo menos 2 deles. Livros de mensagens, coletânea de mensagens e orientações práticas para o dia a dia, principalmente 2 da série principal e todos os outros fora da série principal, os outros 7. Livros com roteiros de trabalho, verdadeira cartilha de trabalho, como se procede na organização, numa reunião e assim por diante. Então é bastante variado a maneira como o André Luiz expõe. O que é muito característico, o que é muito forte, é a simplicidade da linguagem, apesar de alguns livros, como Evolução em 2 Mundos, por exemplo, exigir do leitor um esforço maior para entender, mas a simplicidade da linguagem, a tranquilidade, como André Luiz fala, como sendo realmente uma pessoa conversando com a gente, de uma maneira muito tranquila, e nessa simplicidade ele não perde nada de profundidade. Então são livros bastante profundos, mas a linguagem tranquila e serena, e nas várias formas, como nós falamos. Muito bem, quais são os livros da obra de André Luiz? Dentro vou separando aqui por modalidade, da forma como foi escrito. Como relato, por exemplo, nós podemos citar Nosso Lar, Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz,
os mensageiros e nos domínios da mediunidade. Embora, volto a falar, essa separação é arbitrária entre relatos e romanceados. Obra romanceada, entre a terra e o céu, no mundo maior, ação, reação, libertação, sexo, destino e a vida continua. As obras de cunho científico, numa linguagem mais científica, evolução em dois mundos e mecanismos da mediunidade. Essa linguagem é bastante característica. Roteiros e orientações práticas para o trabalho, é o caso do livro Desobsessão. Coletâneas, mensagens e orientações para o dia a dia, é o caso de Conduta Espírita, Agenda Cristã e, de uma maneira geral, os outros livros fora da série, os outros 7. Seria até conveniente mencionar esses outros 7, quais são, já que o conhecido são só são os 16 da série. Sim, então. Mas eles são Sol nas Almas, Sinal Verde, Endereços de Paz, Respostas da Vida, Apostilas da Vida, Opinião Espírita e Estude Viva, sendo que Opinião Espírita e Estude Viva são em parceria com Emmanuel. No primeiro livro da série, Nosso Lar, o André Luiz Espírito narrou a sua experiência como desencarnado e apresentou uma nova realidade sobre a vida após a morte. Faça um breve relato desta obra. Esse realmente é a porta inicial da obra do André Luiz. Nesse livro, na forma mesmo de relato, ele conta como foi a entrada dele no plano espiritual, como foi o retorno dele ao plano espiritual, o primeiro contato dele com a nova realidade, o deparar-se com a consciência, saber-se vivo e essa retomada da vida real, a chegada, o socorro que ele recebeu de Clarence, a chegada dele ao Nosso Lar, e aí ele vai descrevendo as diversas atividades na colônia espírita Nosso Lar, a organização, a forma de administração, os diversos espaços de trabalho e de aprendizado, a estruturação da colônia Nosso Lar. É um livro bem nesse deu um pontapé inicial e por ali dá para depender o que vem na série. Você diria que na literatura espírita brasileira, o livro Nosso Lar, com esse cunho de revelação do plano espiritual, da assunção da própria consciência desencarnado, teria sido assim uma obra pioneira nesse sentido? A informação que eu tenho é que sim. Eu desconheço outra obra que tenha esse conteúdo antes de Nosso Lar. Eu acho que realmente foi a primeira, inaugurou esse tipo de comunicação, esse tipo de contato de lá para cá. Eu acho que não tem, pelo menos em termos de literatura brasileira, eu acho que não tem outra obra com esse cunho. Lourenço, a série André Luiz é um clássico do Espiritismo que desvendou nuances do mundo espiritual. Em quais livros encontramos esse teor? Marcelo, esse conteúdo, de certa forma, nós encontramos em praticamente todos os livros. Talvez a exceção de Conduta Espírita e Agenda Cristã, que tem uma abordagem um pouco diferente, mas todos os outros, de certa forma, falam da vida no plano espiritual. Mais especificamente, nós encontramos isso no próprio Nosso Lar, que é realmente um relato dessa situação, libertação, ação e reação, sexo e destino. Eu acho que nesses ressalta mais, aparece mais. Mas eu diria que em todos os livros é essa a tônica, deixando muito claro o que quer que nos aguarda do lado de lá em função da maneira como nós tocamos a nossa vida aqui nesse plano. Eu gostaria que você falasse um pouco agora a respeito dos livros para reflexão, como o Agenda Cristã e o Conduta Espírita. Conduta Espírita são dois livros maravilhosos. Eu acho que eles deveriam ser nossos livros, deveriam ser livros que nos acompanhassem constantemente, na cabeceira da nossa cama, no nosso bolso, na nossa pasta. Eles são livros coletâneas de mensagens de aplicação relativamente fácil. A gente fala relativamente fácil porque se fosse fácil, seguir da maneira como é colocado, de repente nós estaríamos... É fácil de ler e fácil de entender. Pois é, e a questão é a aplicação. Mas são livros de mensagens práticas para o dia a dia, de orientação muito tranquila e muito segura. São verdadeiros, já ouvi essa expressão a respeito deles que eu gostei muito, são verdadeiros cursos de espiritualidade. Se a gente pegasse cada mensagem daquela, se desse ao trabalho da leitura e da meditação em cima de trabalhar delas, último, né? Nossa, ajudaria muito. São dois livros valiosíssimos e eles têm uma característica que foge totalmente, a maneira como estão escritos, foge totalmente dos outros da série.
Lourenço, nós temos 2 livros sobre o tema mediunidade, que são Mecanismos da Mediunidade e Nos Domínios da Mediunidade. Fale-nos um pouco sobre eles. Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz relata a experiência do contato mediúnico, da interação entre os espíritos e os médiuns. Ele fala das dificuldades da prática da mediunidade, a importância do estudo, da preparação dos trabalhadores da área mediúnica, da harmonização que deve haver nessa atividade, nesses grupos que dedicam a esse tipo de proposta, das dificuldades naturais, inclusive com sugestões de como o médium pode trabalhar isso, como esses trabalhadores podem evitar essas dificuldades para o bom aproveitamento do trabalho. Em Mecanismos da Mediunidade há uma abordagem mais científica, trabalhando com a física, com a fisiologia. André Luiz dá, então, orientações de cunho científico. Esse é o segundo livro de natureza mais científica da série, onde nós vemos então, como é que se processa o contato entre médium e entre a entidade desencarnada. As necessidades, a questão da mediunidade ser um atributo realmente de todos nós, em algumas pessoas mais desdobrado, mais claro isso, e ele mostrando claramente como é que isso funciona em termos científicos. São 2 livros preciosíssimos e que não devem, em nenhuma hipótese, faltar, especialmente para quem trabalha com o contato mediúnico. Nós sabemos que é um trabalho de extrema importância, de muita dificuldade, não cabe um trabalho aventureiro, uma ação aventureira. Isso aí o indivíduo precisa realmente de informação, e esses livros são valiosíssimos nesse aspecto, para dar segurança, para dar tranquilidade para quem se propõe um trabalho dessa magnitude. Agora, nós temos um outro livro também sobre o tema mediunidade, mas ele é relacionado mais com a organização da reunião mediúnica, que é o livro Desobsessão. Sim. Esse livro nós diríamos que é uma verdadeira cartilha para a organização de uma reunião mediúnica, e especificamente a reunião mediúnica de desobsessão. No prefácio dele, Emmanuel chama a atenção para a importância de se arrebanhar trabalhadores para esse tipo de atividade. Nós sabemos o quanto a obsessão semeia problemas, semeia dificuldades no nosso meio. Precisa realmente de trabalhadores preparados para isso. E esse livro de André Luiz, Desobsessão, ele visa exatamente dar orientação bem passo a passo, bem tranquilo para esse tipo de trabalho. Ele vai desde o amanhecer do médium, pela manhã, do dia de trabalho, a atividade que o médium vai desenvolver, as dificuldades que ele pode encontrar ao longo do dia, a importância da disciplina, a tranquilidade que o médico precisa ter para seguir realmente com a sua obrigação, com o seu trabalho, e é um livro bastante prático, bastante objetivo. Lourenço, há uma profunda abordagem científica na obra Evoluções dos Mundos. Do que se trata esse livro? Como o próprio nome está dizendo, André Luiz, nesse livro ele trata da questão da evolução do espírito. Aí sim é um livro, esse talvez seja um de entendimento mais difícil, precisa ser mais elaborado, mais trabalhado. Tanto que existe uma obra auxiliar chamada Elucidar e Evolução dos Mundos, que é um compilado, um dicionário que facilita bastante. Porque os termos são muito... São bastante científicos, né? Bastante técnicos, vamos dizer assim. E o livro trata disso. O livro ele é dividido em 2 partes, uma primeira parte numa leitura mais direta, e na segunda parte na forma de perguntas e respostas. Na primeira parte ele vai falar da questão do perispírito, dos fluidos, do fluido cósmico, da relação mediúnica, da evolução em si e assim por diante. No segundo ele trata de maneira mais abrangente da questão do casamento, das separações, do aborto, da vida em comum e assim por diante. Mas é um livro, a tônica dele é a questão da evolução espiritual. E a característica dele realmente é uma linguagem mais tecnicamente elaborada, uma linguagem mais difícil. Mas é um livro bastante interessante, muito interessante. Fala um pouco, por favor, agora, Lourenço, sobre as demais obras da série principal de André Luiz. Eu tenho aqui um pequeno apanhado sobre cada uma dessas obras. Vamos lá. Os Mensageiros. Nessa obra, André Luiz faz um relato da experiência de vários espíritos que reencarnam com trabalho já programado.
mostra a continuidade de vida física, vida espiritual, a oportunidade de trabalho para os médiuns, e levanta temas como o culto do evangelho no lar, doutrinação, a questão da calúnia, a influência que isso tem, o medo da morte, entre outros temas. Em Missionários da Luz, ele desvenda os segredos da reencarnação e a orientação da espiritualidade superior a respeito do assunto. A tarefa dos espíritos encarregados especificamente do processo do renascimento, espíritos técnicos no trabalho de reencarnação, a questão do perispírito e sua função e aspectos gerais das manifestações mediúnicas. Em Obreiros da Vida Eterna, mais uma vez, nós temos as experiências dos espíritos no plano espiritual, o trabalho de assistência cristã na luta constante contra as trevas, notícias das zonas de erraticidade que envolve a crosta, mostra que a morte não modifica essencialmente o indivíduo. Nós temos um processo de uma continuidade da maneira que nós somos aqui, continuamos no plano espiritual, ninguém vira santo porque desencarnou. Inclusive, nesse livro, André Luiz descreve, em determinado momento, a situação diferenciada de 5 pessoas em processo de desencarnação. Como cada um se encontra, como é que dá o processo de acordo com a vida que cada uma delas teve. No livro No Mundo Maior, ele trata de aspectos da vida no plano espiritual, novamente, a comunicação entre encarnados e desencarnados durante o repouso, a causa de desequilíbrio da vida mental e tratamentos, temas como aborto, epilepsia, esquizofrenia, mongolismo são também levantados, a importância do conhecimento científico e da terapia do amor. No livro Libertação, ele é o caso clássico da conversão do espírito Gregório. A senda, ele vai falar da senda da evolução além do corpo físico, a questão do chamamento do amor, o apelo forte do amor para o resgate das almas. Vai falar da questão do cada um segundo as suas obras, a misericórdia divina na forma de oportunidades pelo estudo e pelo trabalho perseverante. Entre a terra e o céu, ele vai abordar a questão do ciúme, a luta diária para a aquisição do progresso, os desajustes em família, a importância do aproveitamento do tempo para o progresso moral, as lutas em comum de almas que buscam a vitória sobre si mesmo, e daí por diante, entre outros temas, entre outros assuntos. No livro Ação e Reação, André Luiz vai abordar, ele vai fazer uma descrição das zonas inferiores, muito claramente a questão da consciência, do sofrimento da consciência culpada, a lei de causa e efeito, ação e reação, causa e efeito, a questão dos débitos aliviados, os preparativos para a reencarnação, a questão dos resgates coletivos, que nós volta e meia nos vemos aí com notícias de desencarnações em massa. Ele trata dessa questão de resgates coletivos, ele vai falar muito do valor da prece. Na obra Sexo e Destino, André Luiz vai abordar a experiência e conduta no terreno do sexo e seu desdobramento na vida do espírito. A aplicação também da lei de causa e efeito na retificação do caminho do indivíduo. Amor e consciência, liberdade e compromisso, alcoolismo, culpa e resgate, lar e reencarnação são temas fortes nessa obra. E por último, e a vida continua. A condição mental dos habitantes do plano espiritual, o estado da criatura ao desencarnar, a importância da prática do autoexame, que já é recomendado, inclusive lá no Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, são temas do último livro da série, conhecida como série Nosso Lar, ou série André Luiz. Lourenço, diz que André Luiz foi o melhor ilustrador da codificação. É verdade que ele jamais apresentou uma contradição com Allan Kardec? Marcelo, há informações de que o espírito mais fiel, mais próximo a Kardec seria realmente André Luiz. Conta-se, inclusive, que Emmanuel teria recomendado em algum momento, repetição de uma outra história, que, no caso de dúvida, que permanecesse com Allan Kardec. E parece que André Luiz nunca saiu dessa situação. Eu acho que realmente é dos autores espirituais que chegam para nós o que realmente mantém essa fidelidade a toda prova. Bom, para a gente encerrar, apesar de que é um assunto até que você já iniciou, mas nós gostaríamos de abordá-lo assim mesmo. É que o Espírito Emmanuel afirma na introdução do Nosso Lar que, abre aspas,
Por vezes o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Fecha aspas. Ora, por que então a insistente preocupação de muitas pessoas em sondar quem foi André Luiz em sua última reencarnação? Marcelo, aí realmente uma opinião bastante pessoal. Eu não vejo maiores razões, eu não vejo maiores por que realmente dessa preocupação. Se o próprio espírito optou pelo anonimato, se Emmanuel chama a atenção para isso, por que não respeitar isso? Até parece que um nome, uma chancela, uma assinatura que teria conhecimento no nosso mundo faria diferença em alguma coisa. Em relação à obra que ele deixou? Em relação à obra. Eu fico perguntando, se André Luiz foi quem algumas pessoas acham que foi, em que isso muda o que ele nos legou? E se não foi? A obra vai ser desmerecida por causa disso? Vai ser desqualificada por causa disso? Eu não vejo maior importância nisso, eu acho até, volto a repetir, acho que há um certo desrespeito pela decisão do André Luiz. Se fosse importante essa identificação, eu acho que ele falaria isso com muita clareza, não teria maiores problemas, teve as suas razões para manter o anonimato. E me parece até que em determinados momentos essa preocupação excessiva com essa questão acaba desviando a atenção do que realmente interessa, que é o conteúdo da obra do André Luiz. Eu não vejo maior, eu não acho que isso procede, acho que não deveria ser preocupação. Bom, Lourenço, então nós gostaríamos de agradecer a esta sua participação, muito construtiva para todos nós, e te devolvemos a palavra para a sua despedida. Marcelo, nós aqui agradecemos a oportunidade. Falar de André Luiz para nós é sempre um tema muito gratificante, que é um dos nossos objetivos, um dos nossos propósitos de estudo constantemente. Nós esperamos que a nossa visita aqui, atender o seu convite, tenha realmente utilidade para quem pode nos ouvir, nos assistir. Obrigado pela oportunidade que você nos deu. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!